Terremotos são fenômenos naturais e, de maneira geral, têm um grandioso potencial de destruição. Estudar essa ocorrência é uma forma de descobrir não só como, mas quando e por que acontecem. É uma sensação muito ruim, porque você passa por aquela experiência e você não sabe o que é que vem depois. Tremores de terra são uma preocupação para qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, inclusive aqui no Brasil. No Rio Grande do Norte, por exemplo, pelo menos 2 terremotos com escala superior a 5 graus na escala Richter já foram registradas. Hoje em dia, é possível saber, por exemplo, em quais locais existe uma maior probabilidade de haver um terremoto. É possível também saber os motivos que levam a isso. Tudo isso graças ao desenvolvimento de uma ciência chamada de sismologia. Mas você sabe como é possível estudar isso? É hora de descobrir. É hora de saber ciência. Sismologia é o estudo dos sismos, ou terremotos, como são mais conhecidos. É uma ciência que deriva da geofísica e procura entender as causas, além de determinar o ponto exato de onde partiu a onda que provocou o tremor de terra. Através desses estudos, é possível entender melhor a evolução de nosso planeta. A sismologia, na universidade, ela representa um estudo, ao longo desses anos, de monitoramento sísmico, ou seja, ela é responsável pelo monitoramento feito no Nordeste do Brasil. Então, todas essas atividades ao longo desses últimos 30 anos, a universidade ela tem uma representação muito forte. Se conhecer as áreas que são sismicamente ativas, é importante na área da indústria, principalmente nos grandes investimentos, seja na parte da eólica, seja na parte das barragens, que são parâmetros utilizados exatamente nessas megas construções. A questão do risco sísmico, de qual é a proporção, a probabilidade de ocorrência de tremores na ordem de 5, de 6, que aí sim a engenharia se preocupa para que essas estruturas suportem grandes vibrações. Terremotos são fenômenos naturais que podem ser gerados por fatores como falhas geológicas, atividades vulcânicas e encontro entre placas tectônicas. O Brasil fica bem no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana. Por isso, vulcões e colisões entre placas não são um problema por aqui. Os terremotos, quando acontecem no Brasil, são motivados pelas falhas geológicas. Eles podem ser gerados através de atrito, contato entre as placas tectônicas, ou podem ser gerados também por tensões intraplaca, ou seja, no meio de uma placa tectônica, que são os tremores que são sentidos aqui no Brasil, principalmente no Nordeste. Quando um terremoto acontece, ele pode ser captado por estações sismológicas espalhadas pelo Brasil. A maioria delas envia informações em tempo real para locais como esse, o LabSIS, Laboratório de Sismologia da UFRN. Os profissionais que trabalham por aqui captam essas informações e as interpretam para definir se houve de fato um terremoto numa determinada região. São registrados por equipamentos, por exemplo, esse sensor que nós temos aqui embaixo, é o sensor que registra o tremor da Terra, e o sinal dele é mandado para esse registrador, que é uma espécie de um computador dedicado, que vai tratar o sinal, filtrar o sinal e registrar digitalmente, E com esses dados nós conseguimos estudar melhor a estrutura do interior da Terra. Funciona como se fosse uma radiografia da Terra. Os tremores de terra são classificados por uma escala criada por Charles Richter. A ideia era criar um meio para medir a magnitude dos terremotos, ou seja, quantificar a energia liberada no foco de um terremoto. Quanto maior a amplitude da onda, maior é o tremor sentido, maior o valor na escala. Os estudos realizados pelos sismólogos permitiram, por exemplo, descobrir uma falha geológica no interior do Rio Grande do Norte, a falha geológica de Samambaia, responsável pelos tremores que acontecem na região da cidade de João Câmara. A existência da falha, inclusive, foi comprovada depois do maior terremoto registrado na área até agora, em 1986. Eu estava sentada e eu senti aquilo balançar. No que eu senti aquilo balançar lá, os meninos não estavam em casa, eu ia ficar em casa sozinha.
Aí o marido ia viajar. A primeira coisa que eu fui foi pegar minha bolsinha e ir pro meio da rua. Mas assim, dá muita insegurança por isso, porque você não sabe o que é que vem depois. Muita gente abandonou o município. Por exemplo, as terras de João Câmara ficaram muito mais baratas. Os imóveis de João Câmara ficaram totalmente desvalorizados, porque ninguém queria. Quem pôde sair de João Câmara saiu na época. Porque apesar do epicentro ser no município lá em Samambaia, que é Poço Branco, mas a região mais afetada de fato era a cidade de João Câmara, na região de João Câmara. A falha geológica de Samambaia, que fica na região onde ocorreu o terremoto, é a maior descoberta no Brasil até agora, com 34 quilômetros de extensão e 3 quilômetros de largura. Deu-se o nome de falha de Samambaia porque ela originou-se, a parte que começou a ocorrer os tremores, foi exatamente nessa região por nome de Samambaia. Só que ao longo de 10 anos, de 86 até 2006, essa área, ela, de certa forma, ela cresceu. Então ela começou entre 4 e 5 quilômetros e hoje, os últimos dados que foram analisados durante o período de recorrência dela, chegou a 40 quilômetros, né, de áreas onde ocorriam esses tremores. No futuro, os sismólogos pretendem conseguir o que sempre foi um dos maiores objetivos da sismologia: prever de maneira precisa quando um terremoto vai acontecer. Além disso, por que não estudar sismos de outros planetas além dos nossos? Essas sondas que estão, por exemplo, a sonda de Marte, foi a Curiosity, que foi para Marte, um dos equipamentos que ela levou foram os sismômetros. Então a gente vai com o tempo aí começar a entender como é que está a evolução geológica, não só da Terra, que a gente já entende um pouco, mas a gente começa a explorar outros planetas também. Ou seja, a sismologia vai ser uma ferramenta de exploração dos nossos planetas vizinhos também. Uma das, né?